Olá, alunos! Nós iniciamos nesse vídeo a apresentação sobre o conhecimento científico e a pesquisa. Como já estudamos anteriormente no capítulo que está disponível aqui nessa semana, conhecemos os diferentes tipos de conhecimento: conhecimento científico, conhecimento de senso comum, conhecimento filosófico e conhecimento religioso. Particularmente nessa aula, nós iremos tratar do conhecimento científico e da pesquisa, ou seja, que elementos devemos ter atenção para elaborar o nosso projeto de pesquisa do TCC. Eu sou professora Elisângela Ramos, então iremos iniciar a nossa apresentação. Primeiramente, precisamos conhecer e entender o que é ciência. A palavra ciência, ela vem de origem do latim, que vem da palavra scientia, que significa conhecimento. Então, tudo que se relaciona à ciência tem a ver com conhecimento. E a ciência, ela é o próprio conhecimento, considerado também um sistema de conhecimento que abarca verdades gerais ou a operação de leis gerais, especialmente obtidas e testadas por meio de método científico. Então, o que caracteriza a ciência como conhecimento é que ela seja testada, que esse conhecimento seja comprovado por um método científico, ou seja, ela é uma ciência que segue um método sistemático. Em relação aos objetivos da ciência, nós precisamos entender que a ciência ela tem objetivos específicos e funções específicas. Dentre os objetivos da ciência, nós destacamos que ela tem como objetivo alcançar a melhoria da qualidade de vida intelectual, ou seja, é desenvolver conhecimento pela intelectualidade para a promoção da nossa qualidade de vida, ou seja, busca desenvolver uma qualidade de vida material, trazer respostas para uma qualidade de vida. Dessa forma, as funções da ciência dizem respeito a novas descobertas, ou seja, a ciência tem como função trazer descobertas para a humanidade, trazer novos produtos a partir dessas descobertas que vão então interferir na melhoria da qualidade de vida da comunidade. Agora, uma coisa que é importante esclarecermos, que quando a gente fala em conhecimento científico, em ciência, nós sempre esperamos respostas. E de fato, a ciência, ela faz investigações, ela faz testes, ela faz pesquisas para encontrar respostas. Mas antes de ter como função encontrar respostas, a principal função da ciência é fazer perguntas. Isso deve ficar muito claro para nós. O principal objetivo, a principal função da ciência é fazer perguntas, é duvidar, é questionar. Então, não é função prioritária da ciência encontrar respostas, mas sempre fazer perguntas. Então, dentro da classificação da ciência, a ciência ela é um conhecimento geral, mas quando eu falo em ciência no singular, eu estou me referindo a esse conhecimento. Só que esse conhecimento ele é construído por diferentes vertentes, que aí vem as ciências, né, que são os campos específicos desse conhecimento. Então, nós temos aí, dentro desse campo da ciência, nós temos as ciências formais e as ciências factuais. As ciências formais, elas dizem respeito ao estudo das ideias, né? São teorias, são ideias que vão ser formadas, que vão ser divulgadas a partir de estudos. Já as ciências factuais, elas tratam do estudo de coisas, de objetos, de processos, de pessoas, né? Então, elas estão relacionadas aos fatos. As formais estão relacionadas às ideias e as factuais estão relacionadas aos fatos. Dentro das ciências formais, nós temos então esses dois exemplos, que são a lógica e a matemática, ou seja, falam mais de teorias, de estudos exatos que vão ser desenvolvidos. Já em relação às ciências factuais, elas se subdividem entre ciências naturais e as ciências sociais. Ciências naturais, como o próprio nome já indica, são estudos relacionados à natureza, como a física, a química, a biologia e a agronomia. Já as ciências sociais se referem ao homem, à sociedade. Como exemplo, nós temos o direito, a economia, a política, a psicologia, que fazem então os estudos desses fenômenos
sociais. Em relação aos tipos de pesquisas científicas, nós temos alguns critérios para identificar esses tipos de pesquisa. Os critérios que nós elencamos aqui, a partir da nossa referência bibliográfica, são esses critérios. O primeiro critério da finalidade. O segundo critério, o objetivo. Terceiro critério, o procedimento. O quarto critério, a natureza dessa pesquisa. E o quinto critério, o local dessa pesquisa. Em relação ao primeiro critério, a finalidade. Essas pesquisas elas vão ser caracterizadas a partir desses critérios. No critério de finalidade, as pesquisas elas podem ser básicas ou aplicadas. Ou seja, a pesquisa básica é aquela pesquisa mais de teoria. Ela tem uma finalidade de discutir uma teoria, uma perspectiva mais exata. Já a pesquisa aplicada é aquela pesquisa que vai passar por testes, que vai passar por verificação. Ela tem a finalidade de fazer testagem, de se aplicar um determinado conhecimento. Em relação ao objetivo, as pesquisas podem ser exploratória, descritiva ou explicativa. Em relação à pesquisa que tem um objetivo exploratório, o nome já está dizendo, você vai explorar um determinado tema, você vai se aproximar desse tema. Ela visa conhecer os fatos e fenômenos relacionados a esse tema, ou seja, você vai ver as informações disponíveis que já existem a respeito desse tema. Vai descobrir quem são os pesquisadores que discutem esse determinado tema, vai fazer levantamentos bibliográficos, entrevistas, passear por sites, enfim, fazendo uma investigação, uma exploração a respeito desse tema. Veja que nessa pesquisa exploratória você não vai criar nada de novo, você não vai trazer nenhum texto original, porque na verdade você vai estar apenas aprofundando um estudo sobre um tema que já foi pesquisado, que já existe. Então, se a sua pesquisa tem como objetivo explorar um tema, ela se caracteriza nesse modelo. Mas o segundo objetivo da pesquisa, se ela tem como objetivo descrever um determinado fato, um determinado tema, ela já vai fazer um levantamento desse fenômeno a partir de observações sistemáticas desse fenômeno escolhido. Ela visa explicar e criar uma teoria a respeito de um determinado fenômeno. Veja que aqui você já vai descrever um determinado fenômeno, como ele acontece. O objetivo não é só explorar e investigar, mas agora já é descrever. Então vai ter um aprofundamento de conhecimento a partir dessa realidade. Ela se ocupa, essa pesquisa descritiva, de explicar o porquê. Por que esse fato acontece dessa forma? Você descreve e traz então essa explicação. Já a pesquisa explicativa, ela também, na verdade, ela que vai fazer esse processo de explicação, dizer como é que essas coisas acontecem, quais as etapas dela, em que situações ela pode se repetir. Então, ela visa fazer essa explicação desse fenômeno. Em relação aos procedimentos, ou seja, o que é procedimento? É como. Dependendo de como você vai desenvolver a sua pesquisa, ela pode se caracterizar como uma pesquisa bibliográfica, uma pesquisa documental, uma pesquisa experimental ou um estudo de caso. Percebam que aqui eu estou trazendo alguns exemplos. Claro que existem outros tipos também. A gente tem pesquisação, pesquisa de intervenção, são outros tipos, mas os mais conhecidos a gente traz aqui. Então, em relação ao procedimento, a primeira pesquisa que eu trago como uma opção, um exemplo, é a pesquisa bibliográfica. A pesquisa bibliográfica, como o nome já diz, você vai estudar uma bibliografia. Você vai pesquisar o que os autores, o que os pesquisadores já conhecem sobre um determinado tema. É o que a gente chama de revisão de literatura também, o levantamento bibliográfico. A gente pode dar esses nomes diferentes. Então, você vai fazer essa pesquisa para o quê? Para ter mais intimidade com os termos específicos desse tema, os sinônimos, os vocabulários que são utilizados, as expressões. E essa pesquisa bibliográfica, gente, ela é imprescindível em qualquer tipo de pesquisa. Independente dos outros tipos de pesquisa que você fazer, você sempre vai partir de uma pesquisa bibliográfica.
Por quê? Para qualquer tema que eu vá investigar, eu preciso saber o que já tem escrito a respeito desse tema. Eu não vou partir do zero, eu não vou inventar a roda já existe. Então eu vou aprofundar, eu vou pesquisar tudo que já tem escrito sobre a roda e vou ver o que eu posso acrescentar de novidade nesse estudo. Então, a pesquisa bibliográfica ela é imprescindível nesse aspecto, para conhecermos, termos proximidade com esse tema que vamos investigar. O segundo exemplo da pesquisa, de acordo com o procedimento, é a pesquisa documental. Na pesquisa documental, o nome já diz, nós vamos estudar documentos. Geralmente, ela é uma pesquisa voltada quando a gente quer estudar regimentos, quando queremos estudar, por exemplo, um relatório, quando queremos estudar dados de uma pesquisa que já tenha sido realizada e tem um relatório dessa pesquisa, então eu vou estudar aquele documento. Eu vou me aprofundar, vou descobrir quais as intenções que estavam por trás daquele documento, por que ele foi redigido daquela forma. Então, ele é um trabalho mesmo de exploração do documento. O terceiro exemplo que a gente traz como critério dentro do procedimento é a pesquisa experimental. Ela consiste em um experimento, em fazer uma experiência. Geralmente são pesquisas feitas em laboratórios, em si, que você tem o controle das variáveis, que você tem o controle dessa amostra. Ela é um fenômeno, né, que tem o objetivo de controlar, de investigar e controlar um determinado fato. Esses experimentos, eles geralmente são feitos por amostragem. Você tem o universo da sua pesquisa e você, dentro desse universo, você vai eleger uma determinada amostragem. Ou um tipo de planta, ou um tipo de exercício, um tipo de conteúdo. Você vai investigar a prática de um professor, você vai realizar um experimento e você vai delimitar essa amostragem, né? Porque essa amostragem ela vai refletir o universo total dessa pesquisa. Então, os resultados válidos por essa amostra, eles trazem a indicação de como seria esse universo mais amplo da pesquisa realizada. E o último exemplo que eu trago aqui como pesquisa, um procedimento de pesquisa, é o estudo de caso. O estudo de caso é quando você vai se limitar a uma determinada situação específica. Você vai investigar profundamente uma determinada realidade, um determinado fato. É um aprofundamento exaustivo de um determinado objeto, de maneira a permitir o seu conhecimento mais amplo e detalhado. Né? Então você vai eleger uma situação real, você vai descrever essa situação dentro de um contexto que ela está sendo desenvolvida, você vai aplicar variáveis para esse determinado fenômeno para tentar compreender por que esse fenômeno acontece dessa forma. Um estudo de caso a gente poderia fazer com um aluno, com um professor, de uma determinada exercício, de um determinado conteúdo, você vai aprofundar considerando somente aquela realidade. No quarto critério que caracteriza as pesquisas, nós temos a natureza dessa pesquisa, né? A natureza, em alguns livros você vai encontrar o nome como abordagem. Então, as pesquisas elas podem ter uma abordagem qualitativa, uma abordagem quantitativa ou uma abordagem quali-quantitativa, ou seja, as duas. Na verdade, o que os autores geralmente colocam é que nenhuma pesquisa ela é totalmente só qualitativa ou totalmente só quantitativa. O que a gente coloca geralmente nos nossos projetos, identificando o nosso tipo, a natureza da nossa pesquisa essa pesquisa tem uma natureza predominantemente qualitativa ou essa pesquisa tem uma natureza predominantemente quantitativa. Porque, de fato, tanto o caráter qualitativo quanto quantitativo vão estar presentes na nossa pesquisa. Porque o que é o caráter qualitativo? O caráter qualitativo é a análise que a gente faz dos discursos, das palavras, dos textos que estão presentes ali na nossa investigação. O caráter quantitativo é a descrição dos números, é você quantificar quantos alunos foram investigados, desses alunos tantos responderam assim, tantos responderam diferente, quantas escolas, quantos exercícios, você vai quantificar. Mas na análise, você vai delimitar essa quantidade, mas você também vai fazer análise das respostas, enfim. Por isso que ela tem sempre um caráter tanto qualitativo
quanto quantitativo. Por isso a gente pode fazer essa opção por colocar a nossa pesquisa predominantemente qualitativa ou predominantemente quantitativa. E o último critério fala em relação ao local. O local em que essa pesquisa vai ser realizada. Se ela vai ser uma pesquisa de campo, se você vai investigar uma escola, se você vai investigar alunos, se você vai investigar documentos, se você vai precisar visitar espaços para levantar esses documentos, então ela é uma pesquisa de campo. Ou se ela é uma pesquisa de laboratório, que todas as etapas dela você vai desenvolver apenas em um laboratório. Então, esses são alguns critérios que definem o tipo de pesquisa. Agora nós vamos tratar do que mais nos interessa para a nossa disciplina. Nos nossos próximos encontros, nós iremos tratar de cada etapa da produção da pesquisa científica, que é o que vocês vão precisar fazer no TCC. Elaborar um projeto de pesquisa que vai ser desenvolvido para a monografia de vocês. Então, nós vamos apresentar essas etapas. Nessa aula de hoje, eu apenas vou apresentar as etapas. Nas nossas próximas aulas, nós vamos estudar como fazer cada uma dessas etapas. Então, vejam, a primeira etapa para a realização de uma pesquisa científica é a escolha do tema. Você precisa definir que tema você vai abordar na sua pesquisa. E quando a gente fala desse processo da escolha do tema, não se preocupem ainda em definir título do projeto, que isso a gente vai ter tempo mais para frente. O que é mais importante vocês prestarem atenção é pensar o que você quer pesquisar. Qual é o tema que você quer pesquisar? E quando você pensar nesse tema, tenha o cuidado de pensar em algo que seja do seu interesse. A pesquisa ela tem que ser motivada por você inicialmente. Ah, mas o meu orientador quer que eu pesquise isso. Ah, mas o professor sugeriu. A escolha do tema ela deve partir principalmente de uma escolha sua, sobretudo pesquisar algo que você tenha interesse, que você tenha afinidade para você desenvolver, porque é muito chato a gente investigar algo que a gente não tem interesse, que não nos motiva, que não nos desafia. Então, a primeira coisa é que seja um tema do seu interesse, que seja também um assunto interessante para você e que você não tenha ainda a preocupação com a originalidade. Porque a gente sempre quer pensar num tema novo, um tema original. E como eu disse anteriormente, gente, a roda já foi inventada. Não precisamos inventar novamente a roda. Então, tudo que a gente tem aí, alguém já pesquisou. O que a gente vai fazer é acrescentar em tudo que já existe sobre o determinado tema, que novo olhar, que nova perspectiva a minha pesquisa, o meu estudo vai trazer. Então, tenham cuidado, façam escolhas de tema que seja da sua vivência, que seja uma questão polêmica, uma questão que traga um embate, que traga uma necessidade de pesquisa, que traga reflexão, conversação e discussão. Esses são alguns cuidados, mas nós vamos conversar sobre ele mais na frente. A segunda coisa que você vai fazer é uma revisão de literatura. Você vai levantar estudos, pesquisas que já tenham sido feitas a respeito desse tema. Nesse ponto, a gente vai explorar uma técnica muito interessante chamada estado da arte. O estado da arte é um levantamento que você faz em sites, em plataformas de pesquisa da CAPES e tantas outras, Google Escolar, enfim, de artigos, de revistas que falem do tema que você quer investigar. E aí você delimita um tempo, faz um recorte temporal dos últimos 5 anos ou dos últimos 10 anos, você faz uma busca de todo o material a respeito do tema que você quer investigar, você vai ler, vai ver o que já se tem falado sobre esse tema, para você identificar o que falta pesquisar sobre esse tema. Porque aí você vai entrar no terceiro ponto, que é a justificativa. Quando você faz esse levantamento da literatura, essa revisão de literatura, você vai conseguir justificar o que falta sobre esse tema, que aí mostra a importância da sua pesquisa. O que é a justificativa? A justificativa da sua pesquisa é o local onde você vai argumentar por que é importante você pesquisar esse tema. O que ainda não foi pesquisado sobre ele? O que o seu trabalho vai contribuir? E aí você justifica a importância da sua pesquisa.
Depois disso, você vai fazer então a formulação do problema. O problema, lembram que eu falei lá em cima? Qual é a função da ciência? A função da ciência é duvidar, é questionar, é interrogar. Então você vai ter que ter uma pergunta. Qual é a dúvida que você ainda tem sobre esse tema? O que você ainda não sabe? Por isso você vai pesquisar, porque você quer encontrar uma resposta. Não sei se a gente vai conseguir encontrar a resposta como a gente espera, mas você vai questionar, você vai debater. Então, a formulação do problema tem que ser uma dúvida. É uma pergunta geral sobre o tema que você tem. Depois que você tem essa pergunta, você vai definir os seus objetivos, ou seja, você vai traçar o que você quer alcançar para chegar à sua resposta. Você precisa identificar o quê? Você precisa pesquisar, você precisa caracterizar, você precisa analisar, você precisa refletir. Então, os objetivos são verbos de ação que você vai definir para buscar respostas ao seu problema. Em seguida, você vai proceder à coleta de dados. Alguns autores gostam mais de usar a expressão produção de dados. Então, você vai produzir esses dados. Você vai para campo, você vai para o laboratório e vai fazer a sua investigação para levantar dados a respeito desse tema. Depois, você vai tabular esses dados, ou seja, você vai organizar. A partir da técnica que você vai utilizar, a gente vai ver quais são essas técnicas de análise de dados lá na frente, e aí você vai fazer então essa discussão. Você vai analisar e discutir esses resultados, para então fazer a conclusão dessa análise e, por fim, redigir e apresentar o seu trabalho científico, que é o seu projeto no final da nossa disciplina. Então, veja, essas são as etapas e são essas etapas que nós iremos conversar com mais calma nas próximas semanas, nas próximas aulas da nossa disciplina, para que vocês vão fazendo passo a passo a construção do pré-projeto. E o objetivo é que ao final dessa disciplina, na última semana, nós já tenhamos o pré-projeto organizado, produzido com o tema que vocês vão investigar, vão fazer a monografia de vocês. Claro que todo esse desenvolvimento será feito com mais calma na disciplina de TCC2 que vocês ainda vão cursar. Essas são as referências dos livros que nós utilizamos para produzir essa aula de hoje, o livro do professor Antônio Joaquim Severino e o livro da Eva Lacatos e Maria de Andrade Marconi, que temos disponível também para que vocês tenham acesso e possam complementar a importância de estudar sobre o desenvolvimento da pesquisa científica. Essa é a nossa aula de hoje. No nosso próximo encontro, então, daremos continuidade a cada etapa do projeto de pesquisa para a elaboração do TCC de vocês. Um abraço e até o nosso próximo encontro.